Durante os últimos anos, o Texas virou um dos principais destinos de quem queria mudar de vida dentro dos Estados Unidos. Empresas chegaram. Famílias chegaram. Novos bairros inteiros foram construídos. E cidades como Dallas, Austin, Houston e San Antonio cresceram rapidamente. Mas estamos em 2026. Os imóveis ficaram mais caros. Os juros mudaram. O custo dos seguros aumentou. E aquela história de que morar no Texas é simplesmente barato já não é tão verdadeira assim. Então a pergunta é: ainda vale a pena morar no Texas em 2026? Hoje, no Viagem Sem Pressa, vamos tentar responder exatamente isso. Então acomode-se porque nossa viagem começa agora. Por que tanta gente foi para o Texas? Durante muito tempo, o Texas reuniu algumas características difíceis de encontrar juntas. Uma economia gigantesca, muitas oportunidades de trabalho, terrenos disponíveis, casas maiores, impostos relativamente favoráveis e cidades que continuavam crescendo. E o movimento ainda existe. Entre julho de 2024 e junho de 2025, o Texas recebeu mais de 167 mil pessoas somente através da migração internacional líquida. Ou seja, mesmo depois de todo aquele crescimento dos últimos anos, o estado continua atraindo gente. Mas hoje existe uma diferença importante. Mudar para o Texas exige muito mais planejamento do que alguns anos atrás. O Texas ainda é barato? Essa talvez seja a primeira surpresa. Depende. Comparado com lugares extremamente caros dos Estados Unidos, como Califórnia ou Nova York, muitas regiões do Texas continuam parecendo acessíveis. Mas não existe um único custo de vida do Texas. Austin é uma realidade. Dallas é outra. Houston é outra. San Antonio é outra. E quando saímos das cidades principais e vamos para os subúrbios, os valores mudam novamente. Em 2026, por exemplo, San Antonio ainda possui casas com valores médios muito abaixo de Austin. Enquanto Austin continua sendo uma das grandes cidades mais caras do estado. Então aquela ideia de "vou para o Texas porque lá tudo é barato" já precisa ser substituída por "para qual cidade do Texas eu estou indo?" Moradia em 2026. E aqui temos uma situação interessante. O mercado imobiliário do Texas esfriou. Depois da enorme valorização ocorrida durante e depois da pandemia, algumas cidades começaram a apresentar preços mais estáveis ou até pequenas quedas. Isso significa que 2026 pode ser um momento melhor para quem pretende comprar do que alguns anos atrás. Em San Antonio, por exemplo, o valor médio das residências está próximo de $250 mil. Austin continua bem mais cara. E Dallas apresenta uma enorme diferença dependendo do bairro ou subúrbio escolhido. Mas existe outra mudança importante. Hoje existe mais estoque de imóveis, mais opções e, em muitos casos, mais poder de negociação para quem está comprando. Então, talvez você não encontre aquelas pichinchas que existiam muitos anos atrás. Mas também não estamos naquele mercado completamente insano em que várias pessoas brigavam pela mesma casa. Mas existe uma pegadinha: Property Tax. Aqui está uma coisa que muita gente de fora dos Estados Unidos não percebe. O Texas não possui imposto estadual sobre a renda da pessoa física. E isso é uma grande vantagem. Você recebe seu salário e não existe um imposto estadual de renda, como existe em muitos outros estados americanos. Mas o governo precisa arrecadar dinheiro de algum lugar. E uma parte importante dessa conta aparece nos imóveis. O Texas não possui um imposto estadual sobre propriedade.
Porém, cidades, condados, distritos escolares e outras autoridades locais cobram property tax. E, dependendo de onde você morar, essa conta pode ser significativa. Então, não adianta olhar apenas para o preço da casa. Uma casa de $400 mil não custa simplesmente $400 mil. É preciso considerar financiamento, seguro, manutenção e, eventualmente, taxas de condomínio ou HOA. É aí que começa a aparecer o custo real de morar no Texas. Seguro residencial. Custo que não pode ser ignorado. Outro ponto que merece atenção em 2026 é o seguro residencial. O Texas sofre com diferentes eventos climáticos: tempestades, granizo, tornados em algumas regiões, furacões próximos ao Golfo do México e períodos de calor extremo. Tudo isso interfere no mercado de seguros. Dados do próprio Departamento de Seguros do Texas mostram que o prêmio médio anual de seguro residencial chegou a aproximadamente $3.500 nos dados preliminares mais recentes. Claro que isso varia muito. Uma casa em Houston não possui necessariamente o mesmo risco de uma casa em Dallas, mas é mais uma conta que precisa entrar no planejamento. Empregos no Texas. Aqui provavelmente continua uma das maiores forças do Texas. A economia do estado é extremamente diversificada. Dallas e Fort Worth possuem grandes empresas, logística, finanças, tecnologia, construção e mercado imobiliário. Austin virou um importante polo de tecnologia. Houston continua fortíssima em energia, indústria, medicina e logística. San Antonio possui saúde, turismo, serviços e presença militar importante. Então, dependendo da profissão, você pode encontrar mercados completamente diferentes dentro do mesmo estado. Mas o Texas também não está imune às mudanças da economia americana. Em junho de 2026, a taxa de desemprego estadual estava em aproximadamente 4,4%. Não é um mercado onde qualquer pessoa simplesmente chega e consegue emprego imediatamente, principalmente para quem está vindo de outro país. Então, o ideal continua sendo: primeiro entender onde está a sua profissão, depois escolher a cidade. E não fazer o contrário. Salário alto não significa vida barata. Outro erro bastante comum é converter salário americano diretamente para real. A pessoa olha $5 mil, $7 mil, $10 mil por mês. Multiplica pela cotação e parece uma fortuna. Mas você vai morar nos Estados Unidos. Então, suas despesas também estarão em dólar. Aluguel ou financiamento. Seguro-saúde. Carro. Seguro do carro. Combustível. Alimentação. Escola ou creche, dependendo da situação. Internet. Energia. Impostos. Então, o importante não é perguntar quanto eu vou ganhar. É perguntar quanto vai sobrar para o lazer. Essa é uma diferença enorme. Você provavelmente vai precisar de carro. Se você está imaginando morar no Texas sem carro, em grande parte das cidades isso será complicado. As regiões metropolitanas são enormes. Dallas-Fort Worth, Houston, Austin e San Antonio se espalham por grandes áreas. Muitas famílias moram nos subúrbios e trabalham dezenas de quilômetros de distância. Então, possuir um carro deixa de ser apenas conforto. Para muita gente, é praticamente necessidade. E, normalmente, as famílias acabam tendo dois. Isso significa incluir no orçamento financiamento, seguro, combustível, manutenção e pedágios em algumas regiões. Por outro lado, para quem gosta de dirigir, espaço e estradas largas,
É um estilo de vida que pode ser bastante agradável. O grande atrativo: os subúrbios. Talvez aqui esteja uma das razões pelas quais o Texas continua atraindo tantas famílias. Você não precisa necessariamente morar no centro de Dallas ou no centro de Houston. Ao redor dessas cidades, existem dezenas de municípios e comunidades planejadas. Casas maiores, garagens, quintais, parques, escolas, áreas comerciais e bairros novos sendo construídos constantemente. É aquele modelo americano clássico de vida suburbana. Você mora em uma área residencial tranquila, pega o carro e em alguns minutos encontra supermercado, academia, restaurantes, escolas e praticamente tudo o que precisa. Para uma pessoa solteira que procura vida urbana, talvez isso não seja tão interessante. Mas, para famílias, pode ser exatamente o que estão procurando. E para quem tem filhos? Aqui existe uma característica muito importante dos Estados Unidos. A qualidade da escola pública pode variar bastante dependendo do distrito escolar. E isso influencia diretamente o mercado imobiliário. Às vezes, duas casas muito parecidas e relativamente próximas possuem preços diferentes simplesmente porque pertencem a distritos escolares diferentes. Então, para uma família com crianças, escolher a cidade não é suficiente. É preciso escolher a região, o bairro e, principalmente, verificar qual distrito escolar atende aquele endereço. Essa pesquisa precisa acontecer antes de comprar ou alugar uma casa. O clima do Texas. Agora, uma coisa que os vídeos bonitos de casas texanas nem sempre mostram: o calor. O verão pode ser pesado, muito pesado. Em várias regiões, temperaturas acima de 35 graus fazem parte da rotina. E isso significa ar-condicionado funcionando praticamente o tempo inteiro. O Texas também possui eventos climáticos fortes dependendo da região. Houston e a costa precisam considerar furacões e enchentes. O norte do Texas pode enfrentar tempestades severas e tornados. E o estado já passou por episódios extremos de frio no inverno. Então, escolher onde morar também significa entender os riscos daquela região. Dallas, Austin, Houston ou San Antonio? Se eu tivesse que resumir rapidamente, Dallas-Fort Worth talvez seja uma das opções mais equilibradas para emprego, infraestrutura, bairros suburbanos e crescimento. É enorme, muito espalhada, mas oferece várias possibilidades diferentes de cidade para cidade. Austin tem tecnologia, música, natureza e uma atmosfera mais jovem. Porém, ficou consideravelmente mais cara durante os últimos anos. O mercado está corrigindo parte dessa valorização, mas Austin ainda não é aquela cidade barata que muita gente conheceu no passado. Houston é gigantesca, muito multicultural, possui uma economia extremamente forte e, em algumas comparações, continua oferecendo imóveis interessantes pelo tamanho da cidade. Mas trânsito, umidade, enchentes e risco de furacões precisam entrar na conta. San Antonio. Entre as grandes cidades, talvez seja uma das opções mais interessantes para quem busca custo de moradia menor. Possui muita história, boa infraestrutura e um ritmo um pouco diferente das outras grandes cidades. Para uma família que quer espaço sem pagar os valores de Austin, pode fazer bastante sentido. Então, ainda vale a pena? A resposta é: para muita gente, sim. Mas provavelmente motivos diferentes daqueles de 10 anos atrás. O Texas já não é simplesmente casas enormes e baratas, gasolina barata, terreno barato e impostos baixos. A realidade ficou mais complexa. Em compensação, o Estado continua oferecendo uma economia enorme,
grandes centros urbanos, muitas oportunidades profissionais, casas relativamente espaçosas, subúrbios preparados para famílias, ausência de imposto estadual sobre renda individual e uma enorme variedade de cidades para escolher. Então, talvez a pergunta correta não seja: vale a pena morar no Texas? Mas sim, o Texas faz sentido para o estilo de vida que eu quero? Se você quer morar no centro de uma cidade onde consegue fazer tudo andando, talvez existam opções melhores nos Estados Unidos. Se você odeia calor, também vale pensar bastante. Mas se você procura uma casa maior, um bairro residencial, espaço para os filhos, carro na garagem, uma economia forte e acesso a uma das maiores regiões metropolitanas dos Estados Unidos, o Texas continua sendo extremamente interessante em 2026. Só não é mais aquele lugar onde você simplesmente chega e tudo é barato. Hoje, o Texas ainda pode valer muito a pena, mas precisa existir planejamento. E talvez essa seja a principal diferença entre simplesmente mudar de país e realmente construir uma vida nova. Se você moraria no Texas, comenta aqui embaixo. Qual cidade você escolheria? Dallas, Houston, Austin, San Antonio? Ou alguma cidade menor nos arredores? E se você gosta de conhecer lugares não apenas como turista, mas entender como realmente seria viver por lá, se inscreva no Viagem Sem Pressa. Nos vemos no próximo vídeo.